O que é preconceito linguístico? E de Jardias de Vasconcelos, Marcos Bagno, professor da Universidade de Brasília, doutor em filologia. Defende como tese a linguagem fundamenta-se na ideologização da cognição, com propósitos políticos, objetivando a dominação econômica. Formula-se o argumento, a gramática faz recorrência à mitologia do preconceito linguístico, como se a fala não fosse resultada de convencionalidades políticas como produto da dominação das classes sociais. Deste modo, o autor enumera as causas e os argumentos da existência do preconceito, sintetizado em mitos. O primeiro mito, o uso da linguagem no que é certo ou errado, pois na linguagem não existe o certo ou o errado, apenas o acordado ideologicamente. A segunda questão, a definição tradicionalista de erro no nível da ideologização, o que deve ser em consonância com a linguística convencionada. O terceiro aspecto, ignorar as proposições quando são perfeitamente inteligíveis, decodificáveis, interpretáveis e, com efeito, aceitáveis. O quarto aspecto mitológico, a definição das proposições como erros ortográficos por não estarem sintonizadas com as normas gramaticais. O preconceito linguístico existe em função da linguagem supostamente inadequada, fazer parte do mundo dos trabalhadores inferiorizados no mundo político e econômico. Deste modo, a imagem negativa da linguagem, o nascimento do preconceito, como representação da fala do pobre, como se a pobreza fosse o resultado da própria linguagem e não das relações sociais. Portanto, falar a linguagem do pobre significa passar a imagem do fracassado economicamente, motivo pelo qual a linguagem correta é a fala da classe dominante, o surgimento do preconceito linguístico. O autor analisa o círculo vicioso do preconceito linguístico, explicando
e refutando como ideologia política do mundo econômico. O importante é o indivíduo desenvolver o seu modo linguístico sem os preconceitos gramaticais. Fundamental saber pensar certo, pois a gramática não tem fundamento científico, tão somente ideologização cognitiva. O círculo vicioso se forma a partir de 3 elementos que Bagno classifica como a Santíssima Trindade do preconceito linguístico, tais quais o ensino tradicional, a gramática tradicional e os livros didáticos. O ciclo vicioso, deste modo, se define em defesa da gramática normativa que fundamenta a prática de ensino. Assim sendo, possibilita o nascimento da indústria do livro didático, quando os professores recorrem à gramática normativa como fonte de preconceito da linguagem. O ciclo vicioso ainda apresenta um quarto fundamento favorecendo o comando gramatical, a propagação e ensinamento da língua, perpetuando o preconceito linguístico na valorização das velhas acepções em defesa do português. Marcos Bagno propõe a desconstrução do preconceito linguístico, rompendo com o preconceito cognitivo, destruindo as mitologias linguísticas idealizadas na linguagem ideológica supostamente culta, desconstruindo o princípio excludente que determina o preconceito da linguagem, justificando que o preconceito linguístico fundamenta-se em questões de ordem política, econômica e sociocultural, jamais pela própria gramática. Explicitando toda língua é mutável, adapta-se ao longo do tempo de acordo com a construção de novas expressões, possibilitando as variações linguísticas. Portanto, a questão do erro linguístico, o importante é saber pensar hermeneuticamente correto. Todavia, para o autor é necessário encontrar o equilíbrio entre a adequação e aceitação da linguística. Em relação à ortografia, à valorização do conteúdo linguístico
em detrimento do erro. Importante ressaltar, o professor só reconhecerá o preconceito linguístico quando entender que a gramática é uma construção cultural ideológica, que não existe nenhum fundamento exegético para determinar que uma linguagem seja correta e a outra errada, motivo pelo qual é inteiramente possível a superação da gramática tradicional e de Jardias de Vasconcelos.